Fala, meu amigo viajante! E aí, como é que você tá? Tudo tranquilo? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Espero que Deus esteja sempre te abençoando também e você dê essa abertura para que Ele te abençoe. Bom, antes de iniciar realmente o vídeo, que a pergunta é: se você tivesse que mudar apenas um hábito na sua vida, qual hábito seria? Que hábito seria? Bom, mas antes a minha pequena reflexão aleatória, vamos dizer assim. Há algum tempo, eu venho buscando adotar na minha vida o minimalismo, o essencialismo, simplificar as coisas, porque eu acredito muito que a vida ela é simples, mas nós seres humanos temos um dom incrível de complicar as coisas. Só um exemplo disso, né? Eu dei uma enrolada para gravar os vídeos. Eu tinha um mês de vídeos gravados e acabou que eu me enrolei. Aí, como vocês sabem, essas reflexões são feitas a três, né? Eu crio as perguntas e dois amigos, grandes amigos, me ajudam de certa forma a criar o texto, o roteiro. Acabou que os três estão num período meio turbulento e, enfim, e hoje não tinha vídeo. A gente já fez a reflexão dessa pergunta, mas eu não tinha gravado o vídeo ainda e é hoje, sai hoje. Ou seja, eu tô gravando aqui, vou terminar, vou editar, espero que não tenha que editar muito e já vou publicar. Então o que acontece? Eu pensei, cara, eu vou fazer uma live em algum horário para facilitar. E na verdade, eu só tô querendo resolver um problema que a ideia não é essa. Talvez eu faça baseado nisso, eu até pensei, né? Acho que uma live seria bom. Para não falar nada ou para falar qualquer coisa e interagir com vocês, talvez trazer o grupo do WhatsApp para cá, né, para uma live, para que a gente reflita sobre algum assunto. Mas eu falei, não, o objetivo não era esse, então eu vou fazer o que deve ser feito. Porque adulto faz o que deve ser feito, criança que... eu não quero. Não, um adulto não tem que querer, tem que fazer. Então eu falei, vou arrumar o tempo e vou gravar esse vídeo, vou editar e vou postar. E vou fazer de tudo para que o próximo vídeo eu grave ainda esse final de semana, para não deixar para cima. Enfim, eu tento simplificar, mas a vida hoje está tão difícil e a gente, como eu falei, a gente tem esse poder de complicar as coisas. A gente escolhe tanta coisa, né? E aí agora tem a ver com o vídeo. A gente coloca na nossa mochila, como a gente já falou há alguns vídeos, muitas coisas que a gente não consegue lidar, que a gente não consegue carregar e a gente vai acumulando. Então fica uma reflexão aqui, será que é necessário mesmo ter tantas coisas, escolher tantas coisas, assumir tantos compromissos? E às vezes a gente assume com a gente mesmo, não é com ninguém, não. Por exemplo, todos os dias eu estudo um idioma, todos os dias eu escrevo, todos os dias eu faço minhas orações, eu faço o terço. Aí eu tenho academia, eu tenho kickboxing, aí eu tenho esses vídeos, tenho o meu trabalho, tenho os cachorros, enfim, é muita coisa e que muitas vezes a gente tem que priorizar. E a gente tem que saber hoje eu vou fazer isso em detrimento disso. E assim a gente vai, enfim. Então, solta a vinheta e vamos pro vídeo de hoje. Salve, viajante! Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do Reflexão de Quinta, mais essa reflexão do canal, do meu canal, do seu canal Simples Estrada. E a vida deve ser uma simples estrada, não é verdade? A estrada nos traz perguntas e a cada curva é uma nova pergunta, porque é uma nova realidade.
E a pergunta de hoje é: se você tivesse que mudar apenas um hábito, qual seria esse? E aí, quando eu comecei a falar com os meus amigos e a pensar, uma coisa me chamou muito a atenção. Praticamente tudo que é importante na nossa vida tem a ver com os hábitos que a gente tem. E está diretamente ligado a esses hábitos. A nossa saúde, a nossa espiritualidade, o nosso conhecimento, a nossa organização, a nossa relação com as pessoas, a nossa maneira de pensar. E algumas coisas dessas a gente escolhe conscientemente. Outras não. Mas cuidar da saúde mental a gente deve escolher conscientemente. Cuidar da saúde física, cuidar do que a gente se alimenta. O hábito de beber água, de dormir bem, cedo, acordar cedo. Que não é o Alex que está falando, é fisiológico, já é estudado, já é comprovado. E aí, falando de hábito, eu digo que nós temos pelo menos sempre, pelo menos 2 escolhas na vida. E quase sempre a gente tem mais, na verdade. E muitas vezes a gente começa fazendo algo, às vezes até sem querer, e depois repete, e isso vira um hábito. E quando é bom, tudo bem. Agora, quando não é bom, às vezes a gente nem percebe. Que antes a gente não fazia e agora a gente está fazendo. Como cada dia que passa e dormir mais tarde, cada dia que passa comer mais errado. E aí, com esses pensamentos, eu parei e surgiu uma pergunta. Os seus hábitos, aquilo que você faz repetidamente, querendo ou não, eles estão construindo quem você está se tornando? E veja, isso vale para os bons e para os maus hábitos. Se você adota bons hábitos, você está se tornando uma pessoa melhor. Se você adota ou mantém hábitos ruins, você não está se tornando melhor. E aí uma coisa que me preocupa muito, e que eu venho até escrevendo sobre isso, sobre o porquê, e eu digo por isso hoje em dia, porque é uma coisa que eu estou vendo hoje, mas eu quero fazer uma pesquisa mais profunda para ver se sempre foi assim. Existe até um nome que denomina isso, eu não me recordo. Se uma pessoa sabe que determinado hábito faz mal para ela, por que ela continua fazendo? Isso foi até tema da minha conversa com a minha terapeuta. Eu confesso que no início, e até hoje na verdade, é muito difícil entender o porquê. Por que que conscientemente eu sei que aquilo faz mal e eu continuo? Porque para mim é muito claro, se eu venho tendo um tipo de hábito e eu descubro, saiu um estudo, alguém falou, um médico, alguém de confiança falou, ó, isso faz mal, eu faço de tudo para parar e eu consigo. Eu sou assim. Eu sei que tem pessoas que não. Eu sei que tem pessoas que mesmo sabendo que faz mal, elas continuam, talvez por uma fuga, e quase sempre é emocional. Quase sempre é emocional. E aí eu percebo que não é justo eu fazer essa comparação comigo. Porque eu tenho facilidade para mudar os meus hábitos, para adotar melhores hábitos e deixar outros ruins. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que, por exemplo, o doce. Tem pessoas que qualquer problema que tenha, a fuga é o doce, outras bebidas. Mulheres que têm TPM vão no doce, enfim. Eu não posso julgar. Eu não posso achar que para elas é fácil, igual para mim. Não que seja fácil, mas é mais tranquilo fazê-lo. E aí aqui entra talvez a questão central dos hábitos
que é o porquê que aquele hábito acontece, o que está por trás desse hábito. Se é a ansiedade, se é a depressão. E partindo quase sempre do princípio que é emocional. Aí vem frustração, medo, insegurança e tantos outros sentimentos que vêm antes de um mau hábito. E é importante saber identificar, mas para saber identificar, você tem que se conhecer, e para se conhecer você precisa de ajuda. Antes a gente ouvia assim, e eu também pensava isso. Meu Deus, tão demais hoje. Terapia é coisa para maluco, e hoje eu digo o contrário, maluco é quem não faz terapia. Porque a terapia, ela vai, além de tratar traumas, de ter alguém para conversar sem julgamento, você passa a se conhecer, porque o bom terapeuta, ele não vai te dar conselho. Ele vai fazer você descobrir a sua verdade. E descobrindo a sua verdade, você passa a se conhecer. E aí, com esse autoconhecimento, você passa a se perguntar: o que acontece comigo antes de eu ter essa atitude? Que muitas vezes hoje já é automático. Então veja, não é fácil mudar um hábito, eu sei que não é fácil. Porque você precisa olhar o antecedente. É igual, não sei se vocês sabem, mas eu sou adestrador. E esse começo desse ano eu fiz um seminário, principalmente para cuidar do café. O café é muito reativo. E nós aprendemos que nenhuma reação ou nenhuma reatividade acontece do nada. Existem sinais, é a orelha para o alto, é a boca aberta, é o corpo rígido. A reatividade, e alguns vai para a agressividade, ela vem depois de todos esses sinais, mas os donos não estão preparados para enxergar esses sinais. E a gente, muitas vezes, também não está preparado para enxergar os sinais que vêm antes de um hábito ruim. E por isso que eu digo, é necessário se cuidar, é necessário se conhecer, é necessário fazer terapia. E aí eu digo para vocês, me usando como exemplo. Eu fiz uma lista, um checklist mesmo, e nesse checklist eu coloquei tudo aquilo que é importante para mim, para eu fazer diariamente. Alguns dias tem algumas coisas, outros não. E aí, por obrigação, eu voltei a fazer algumas coisas, ou comecei a fazer algumas coisas, e deixei de fazer outras. E priorizei a minha vida. Priorizei aquilo que eu acho importante neste momento da minha vida. Amanhã pode ser que não seja mais importante e eu deixo. Então eu voltei a ler. Eu coloquei como prioridade número 1 Deus. Então eu acordo, eu faço minha oração. Quase sempre no final do dia eu faço meu terço. Eu coloquei como obrigação treinar, academia, kickboxing, água, que às vezes parece fácil, mas beber o que realmente a gente precisa não é fácil, pelo menos até virar o hábito. Escrever, voltei a escrever também. E veja, tudo isso começou com uma obrigação que eu me impus. E agora já está tão automático que a minha mente me lembra, tu não escreveu hoje, você não rezou. Olha, você não fez o terço, olha, você não... tá bebendo água? Alguns dias é mais difícil, outros menos, enfim. Mas já está virando hábito. Alguns já virou, outros estão virando hábito. E a cada dia que passa, que eu me forço a fazer alguma coisa, mais fácil fica. E tem uma coisa que eu quero te chamar a atenção aqui. Não se sinta obrigado a ser perfeito. Um dia eu vou deixar de rezar. Um dia eu não vou beber água o suficiente. Um dia eu vou comer alguma coisa errada. Pra mim, tá? Errada pra mim. Um dia eu não vou escrever, um dia eu não vou ler.
E tá tudo bem, o importante é que no outro dia eu volte a fazer, se assim eu julgar importante ainda. Então, não se sinta obrigado a ser perfeito. E aí uma coisa ficou clara, muito clara com essa nossa reflexão. É que a pergunta não é o hábito que eu quero mudar. É se os hábitos que eu tenho hoje estão me transformando em uma pessoa melhor. Estão me transformando na minha melhor versão. Na versão que eu quero entregar para aqueles que eu amo. E se algum hábito está me deixando mais longe desse ser melhor, eu crio estratégias para tirá-lo e crio estratégias para inserir hábitos melhores. E aí, às vezes a gente se prepara para uma decisão muito importante. Talvez trocar de emprego, comprar uma casa, fazer uma transição de carreira. E aí eu faço um paralelo, uma analogia com a estrada. Às vezes o seu destino é o norte, mas e alguma coisa aconteceu e você precisa ir para o sul, você não precisa dar um 180 e retornar. E os hábitos fazem isso. Você pode pegar uma curva leve à direita ou à esquerda. E depois mais uma curva leve, mais uma curva leve. E quando você vê, você já está indo em direção ao sul. Assim são os hábitos. Os hábitos a gente pode comparar com uma curva leve. Só que quando a gente une todos os hábitos, partindo do princípio que a gente adotou todos os hábitos bons que a gente julgava ser importante e deixou todos os hábitos ruins que a gente julgava também ser importante deixar, a nossa vida realmente dá um 360. Mas se a gente pegar um só, ele equivale a uma curva. Mas quando a gente une todos eles, a gente dá um 180 na nossa vida. E aí, para finalizar, eu queria deixar duas perguntas para vocês. E como vocês sabem, a minha intenção aqui não é dar respostas nenhuma, mas fazer vocês refletirem sobre a sua própria vida. E aí a primeira pergunta é: qual hábito está construindo a pessoa que você quer ser? E, ao contrário disso, qual hábito está desconstruindo a pessoa que você quer ser? Qual hábito está te deixando mais distante da pessoa que você quer ser? Claro, você não precisa responder agora. E se quiser responder nos comentários, faz esse favor. Já deixa o like, se inscreve, compartilha essa reflexão com alguém. Talvez seja melhor você levar essa pergunta contigo durante alguns dias, semanas, meses, até você ter clareza para poder responder. Observe-se. Se veja quando ninguém está olhando. O que você faz? O que você pensa? Que tipo de julgamento você tem? Porque é quando ninguém está olhando que a gente realmente é o que a gente realmente é. E aí, viajante, nos vemos no próximo quilômetro, depois da próxima curva. Então, mais uma vez, deixa seu like, se inscreve, é muito importante. Deixa seu comentário e compartilha esse vídeo. Tamo junto, até a próxima curva. A estrada revela paisagens, as histórias e reflexões revelam caminhos, mas eu te afirmo, os maiores e mais bonitos tesouros estão na jornada e não na chegada.